Inteligência artificial, machine learning, mudanças na nossa economia, mudanças no mercado de trabalho. Tudo isso pode parecer uma grande visão de ficção científica, algo que geralmente vimos apenas nos cinemas. Mas isso é algo que está se tornando uma realidade e pode parecer muito mais complexo do que realmente é. Por isso, é o tema dessa semana. E a partir de agora, fica com a gente, porque vamos descomplicar aqui no Lucena Explica. É isso aí, pessoal. Meu nome é Igor Lucena e está começando mais um Lucena Explica, diretamente dos estúdios do Jangadeiro Navega. E antes de começarmos a falar sobre geopolítica, relações internacionais e como de fato a inteligência artificial está mudando as características do nosso mundo, clica no sininho, segue o nosso canal e fica com a gente, porque toda semana temos informações super importantes sobre o que envolve os problemas e as mudanças sociais da minha e da sua vida. Inteligência artificial é um termo que agora todos nós estamos cansados de ouvir. Primeiro, com os grandes filmes de ficção científica, como Guerra nas Estrelas, ou, por exemplo, Eu, Robô. A gente espera ver máquinas de fato pensando e agindo como humanos. Isso obviamente começou na ficção científica, mas tem um fundo muito mais antigo. A inteligência artificial tem suas histórias inicialmente pensadas ainda na Grécia Antiga, sobre o questionamento de que se máquinas poderiam pensar como humanos. E obviamente, isso não apenas reflete psicologia, sociologia, o estudo aprofundado de matemática, estatística e outros elementos de ciência básica. Quando virmos a criação do primeiro computador, ainda durante a Segunda Guerra, com Alan Turing, isso de fato começou a tomar uma visão de realidade, já que essa primeira máquina tinha o objetivo de, independentemente, quebrar códigos de outras máquinas. Ou seja, um computador seria capaz de aprender o que uma outra máquina faz, e é a partir daí que surge a ideia ou a tentativa da inteligência artificial, que durante vários anos ficou muito na visão de Hollywood do que de fato no mercado. Até que então vimos uma grande mudança. Duas grandes companhias, a primeira, o ChatGPT e a OpenAI, criaram basicamente sistemas extremamente fortes de competição, onde, através da chamada criação de inteligência regenerativa, poderiam responder perguntas, criar códigos e até mesmo aprender situações de digitalização e de informações com outras máquinas e também através da internet. E isso criou uma nova guerra dentro do setor de tecnologia, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Aproximadamente 60 bilhões de dólares serão necessários ainda este ano e nos próximos para que as empresas de tecnologia possam continuar investindo em inteligência artificial. Isso porque ainda é uma tecnologia extremamente nova e muito difícil de entender quais são todas as suas capacidades. Inicialmente, para responder perguntas ou criar situações, responder cálculos matemáticos e até mesmo programar próprios códigos, a inteligência artificial vem sendo manifestada em diversos sistemas eletrônicos. Hoje, temos assistentes virtuais que utilizam essa tecnologia em celulares, computadores e até mesmo geladeiras. Mas o grande questionamento é: como isso muda a nossa vida? A inteligência artificial, na prática, ela vai tirar muitos empregos que nós conhecemos como tradicionais e que essas pessoas vão ter que se realocar no mercado. Isso significa que é uma coisa ruim? Não. Existe uma visão que, do meu ponto de vista, é muito negativa, onde a inteligência artificial é uma espécie de inimigo que precisa ser combatido ou até mesmo regulado para que nós não percamos empregos. Enquanto, no mundo desenvolvido, a visão é outra. Ela é uma ferramenta que vai criar novos empregos e tornar os trabalhadores mais produtivos. E é a partir dessa ideia que precisamos repensar. Mas há um grande problema. As grandes empresas de tecnologia, e aí eu falo de empresas acima de 200 bilhões de dólares de capitalização no mercado, empresas de software, hardware, e as chamadas 7 maravilhas que puxam hoje o índice Nasdaq,
não estão conseguindo transformar os bilionários investimentos em inteligência artificial e, obviamente, gigantes divisões que estão sendo criadas e, obviamente, colocadas muitos engenheiros para trabalhar em dinheiro. O grande questionamento está: é possível monetizar a inteligência artificial ao ponto de dar lucro? Grandes executivos, principalmente de empresas como Google e Amazon, dizem que, apesar dos custos serem muito altos, o custo de não investir em inteligência artificial seria maior do que investir e não ter lucro. Alguns investidores acreditam que vão retornar recursos financeiros para fundos apenas depois de 10 a 15 anos, mas esses prazos geralmente são de serviços públicos, de rodovias, de grandes projetos de infraestrutura que nada tem a ver com tecnologia de curto prazo. E esse é um grande problema. Até que ponto estamos criando uma tecnologia nova e possivelmente revolucionária que não vai dar retorno para os acionistas e pode sim retirar empregos do mercado de trabalho? E aí é um grande questionamento. É possível criar uma tecnologia tão boa que no final ela não gere lucro para ninguém? Esse é um dos pontos fundamentais de debate sobre a inteligência artificial. Lembrando também que só esse ano a OpenAI, uma empresa que em tese não tem lucros, né, é uma espécie de, não uma fundação, mas um instituto que tem vários mantenedores para a criação e o desenvolvimento para o bem da população sobre inteligência artificial. Ela vai perder esse ano mais de 5 bilhões de dólares e vai precisar de muitos recursos para continuar desenvolvendo a sua tecnologia. E um outro ponto que é fundamental, e aí a gente tem que se perguntar: qual é a visão de regulação para isso? Quais são os medos de nações? Será mesmo que estamos assistindo ao começo de uma inteligência artificial capaz de ser uma nova Skynet, como vimos em Exterminador do Futuro, que pode se tornar mais inteligente que os humanos e tomar o nosso papel ou o nosso planeta? Obviamente, isso ainda é um grande debate que provavelmente não será deste século. Mas um ponto fundamental está sendo debatido entre várias nações, que é uma espécie de visão internacional sobre o que a inteligência artificial pode e o que ela não pode fazer. Como, por exemplo, ter controle ou tomar ações independentes do ponto de vista militar, sem ter a supervisão e o comando de pessoas. Obviamente, isso seria extremamente perigoso. Um outro ponto fundamental seria dentro do mercado de ações. A inteligência artificial seria capaz de manipular ações e manipular como nós investimos o nosso dinheiro, ao ponto de que as visões de investidores e as regras do mercado não seriam mais úteis para a sociedade. Obviamente, tudo isso são grandes questionamentos. Porém, o importante é que o setor privado e o setor público, em uma rara demonstração de união, querem sim desenvolver uma nova tecnologia que, obviamente, vai ser tão importante quanto foi o surgimento da internet na década de 2000 e logo depois o surgimento de outras tecnologias como celulares e o 4G e o 5G. Porém, com responsabilidade. Não podemos deixar o uso da inteligência artificial criar fake news ou até mesmo influenciar eleições ou vídeos que basicamente possam fingir ser uma pessoa, ou um político, ou um empresário, ou uma celebridade, fazendo atos que ele nunca fez. Uma nova tecnologia é muito parecido com o que vimos, por exemplo, nos quadrinhos do Homem-Aranha. Com grandes poderes, temos grandes responsabilidades. Eu sei que isso pode parecer muito tirado de histórias em quadrinhos, mas é uma pura realidade. As empresas do mundo tech estão ganhando o que eu chamo de uma espécie de quarto poder, pela capacidade de entrega de produtos e serviços à sua população, e isso no mundo inteiro, e a dificuldade de governos em conseguir regular esse mercado. E com a inteligência artificial, isso vai ficar cada vez mais difícil. Um ponto importante é que essa tecnologia veio para ficar. Vai tornar as atividades mais simples e, obviamente, toda a constituição de sistemas digitais vão utilizar, ainda que parcialmente, inteligência artificial junto com a mente humana. O grande questionamento é como vamos transcender para um mundo onde precisaremos de mais pessoas qualificadas, principalmente num país como o Brasil.
É isso aí, pessoal, e a gente encerra mais um Lucena Explica, sempre falando sobre economia, relações internacionais, geopolítica e o que importa para a minha e para a sua vida. E continue com a gente, porque próxima semana tem mais um programa especial e super interessante. Tchau, tchau!